o que eu quero falar com tudo isso é, a gente está numa das melhores oportunidades da história de comprar Bitcoin barato, mesmo ele valendo 38 mil dólares. Ele está numa oportunidade, na minha opinião, uma fase, numa zona em que separa os homens dos guris, tá? Então o gráfico semanal terminou com uma barra bem interessante, uma barra compradora com uma grande sombra vendedora. Quando a gente historicamente cruza essas duas médias, a média de 8 e a média... Aqui nós temos a média de 8 e a média... Deixa eu ver aqui qual que é a média 59, a laranja. Quando nós temos o cruzamento dessas médias, historicamente falando, nós temos a melhor zona de oportunidade de baixo de preço do Bitcoin. Então, independente se ele vai entregar o preço, se ele vai ficar num lenga-lenga aqui por mais tempo, qualquer região, na minha opinião, para longo prazo, dessa região aqui é região de compra. Abaixo disso aqui é região de compra. Abaixo dessas duas médias, do cruzamento dessas duas médias, ou do nível do cruzamento dessas duas médias, é zona, na minha opinião, para longo prazo de compra. Compras de o quê? Compras de Bitcoin e Ethereum para que daqui a 3, 4 anos a gente consiga fazer um lucro absal, um lucro muito forte, tá? A queda do Bitcoin, conforme eu já expliquei para vocês, então ela tem as regiões de primeiro 33 mil dólares, a segunda região que ela pode defender 29 mil dólares, a outra região é 24 mil dólares e a outra região é justamente 14 mil dólares, tá? São essas regiões, na minha opinião, que são os suportes mais importantes, que são as zonas de preço onde eu mais tenho interesse comprador, né? Então já estamos numa zona de interesse comprador, na minha opinião, por longo prazo, apesar de que ele segue em tendência de baixa por enquanto, tá? Então, a última vez que nós tivemos o cruzamento dessas duas médias, da última vez que tivemos o cruzamento para baixo dessas duas médias foi no Covidão. Antes do Covidão, nós tivemos só esse cruzamento lá em setembro de 2018, próximo do final do ciclo de bear market de 2018, tá? Então, nós tivemos no final de 2018 o cruzamento dessas linhas. No final desse período, abaixo dessas duas linhas, nós tivemos oportunidade de comprar Bitcoin a 6 mil dólares e depois a 3 mil dólares, tá? Que deu um longo período de tempo, porque isso aqui são semanas, né? Então, ele deu aqui, ó, vamos contar aqui quantas semanas ele deu. Ele deu praticamente 34 semanas de oportunidade de comprar Bitcoin barato, tá? 34 semanas de comprar Bitcoin barato. E depois do Covidão, praticamente aí, nós tivemos basicamente 6 semanas de oportunidade de comprar Bitcoin barato, tá? Então, a gente tem essas oportunidades, quando tem esse cruzamento dessas linhas, nós temos essas oportunidades de comprar Bitcoin em um preço bem interessante, num fator de risco-retorno bem legal, só que tem que ter uma paciência, tá? Não dá para ser ansioso de você querer comprar o Bitcoin e já ver o teu patrimônio subir. Não vai acontecer, tá? Porque ele leva um período longo, prolongado, para o preço voltar para cima dessas duas médias, para o preço voltar para cima da média 8 semanal, e quando ele voltar para cima da média 8 semanal, ele vai te entregar um lucro violento e satânico, e ele recompensa os pacientes, né? Então, geralmente, quando a gente é impaciente, e é muito normal, né? Porque sábado, meu primo me ligou, meu primo que mora no Canadá, ele ficou sabendo que eu estou indo para os Estados Unidos, e ele me convidou até para visitar ele lá no Canadá, em Toronto. E ele falou o seguinte: Augusto, eu queria saber como é que funciona então o mercado cripto, essa dinâmica, porque o meu dinheiro está parado em poupança, não sei quantos anos, e aí não rende nada, e blá, blá, blá. Então, toda aquela história daquela exploração, né? A pessoa vai conhecendo. Aí eu falei para ele, cara, eu não faço mentoria, não dou orientação assim direta, eu recomendo tu comprar o meu curso. Aí eu passei o link do curso, ele comprou o curso, está investindo no conhecimento, basicamente é isso, porque o curso ele facilita esse entendimento inicial. Mas o que ele me trouxe e o que o aluno lá do Mestre Bitcoin trouxe também, que comentou na comunidade do Facebook, é uma urgência, uma necessidade de, preciso fazer esse dinheiro ficar alto, né, valioso. Só que, na verdade, é porque essa ansiedade te gera porque você está muito apegado ao dinheiro tradicional, né? É sim o dinheiro estatal que você utiliza para pagar suas contas, é esse que você tem interesse de aumentar,
e eu vejo um desespero exacerbado das pessoas de resolver a vida rápido. Então a pessoa, ela lança a mão de trocar o tempo dela por trocar por procurar conhecimento por DeFi, procurar conhecimento por trade, por day trade, por swing trade, etc. Sendo que, na verdade, as coisas mais simples são as que melhores funcionam. O que é mais simples? É você entender toda a dinâmica fundamentalista do Bitcoin, entender que ela vai ter uma curva de inflação reduzida ao longo de cada 4 anos, fazendo com que o poder de venda dos mineradores é menor. Então, os mineradores, eles têm menos capacidade de vender e eles impactam, a venda do Bitcoin deles impacta cada vez menos a cada halving que acontece, e a urgência, a demanda crescente faz com que, inevitavelmente, o preço do Bitcoin busque um fundo, e quando ele encontra esse fundo que não é zero, ele faz o preço subir violentamente. E o momento em que muitas pessoas perdem tempo, né, elas perdem a oportunidade de comprar barato, é quando elas estão procurando por soluções rápidas, através de altcoins, ou através do mercado especulativo, do próprio day trading, do próprio DeFi também, tá? Que depois eu vou explicar por que muitas pessoas vão ficar perdendo tempo e dinheiro com protocolos DeFi, tá? Tem muita coisa muito boa em DeFi, mas também tem coisa muito bosta em DeFi, que você só serve ferramentas inúteis para você perder tempo e dinheiro, tá? E poder se alavancar de forma completamente imbecil, pegando praticamente empréstimo dinheiro para se alavancar e apostar em outras coisas, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, então, basicamente gente, não esqueçam do básico, tá? Não esqueçam do básico. O que falta? 800 dias para o próximo round. Praticamente aí é o período pelo qual nos outros ciclos de baixa nós passamos, né? Na verdade, nós nunca passamos por um período verdadeiramente de baixa no Bitcoin, no sentido de ele perder valor e continuar perdendo valor do infinito, tá? A gente sempre tem alta. Essa é a questão. Só que dependendo da tua ansiedade, e a ansiedade é uma projeção futura, né? Porque o nosso cérebro, o tempo todo, ele quer projetar à frente, projetar futuramente. É um sistema de defesa, né? Então, por exemplo, no tempo da escola, se você estava lá, final de semana, curtindo o final de semana, no domingo de noite, assistindo, sei lá, o Fantástico. Aí daqui a pouco um coleguinha do teu colégio liga para ti e fala, ó, amanhã tu estudou para a prova de amanhã, e tu fala, que prova? O que acontece, né? Tu cria uma ansiedade interna, tu cria uma explosão de adrenalina, de ansiedade, tu é pego de surpresa e tu projeta que o teu futuro vai ser uma ruína, porque tu projeta que como tu não estudou, consequentemente o teu futuro vai ser uma merda na segunda-feira, porque você não estudou para aquela prova surpresa que você foi pego desatento. Então, para várias coisas, né, a gente precisa controlar essa ferramenta biológica, psicológica que existe de proteção contra a ruína, que para nós, em exacerbado no preço no mercado volátil, ela é um problema, tá? Então, a ansiedade gerada por você querer fazer dinheiro rápido e resolver os teus problemas atuais, eles mitigam, eles te cegam e deixam você incapaz de entender que o preço ele tem um determinado fator tempo, que a economia vai girar de uma determinada forma, que vai fazer com que, se você tiver a paciência ou você conseguir reduzir a ansiedade, controlar a ansiedade, você vai conseguir surfar a maior parte do que acontece na ação do preço do Bitcoin, que é uma ação de alta. O Bitcoin ele sempre tem uma ação de alta no longo prazo. Uma das coisas que eu levei muitos anos para solucionar minha vida no mercado volátil é entender que quem ganha mais ou quem faz mais dinheiro, quem está mais certo no final das contas, é o cara que é acumulador e o cara que aproveita as oportunidades se o ativo não perde os fundamentos. Então, tu sabendo que o ativo não perde os fundamentos, ele serve como uma troca de valor internacional sem você ter barreiras, né? Sem você ter, por exemplo, sanções perante a sua carteira, não existe um governo segurar e controlar o que acontece dentro da sua chave privada ou o que acontece dentro da sua carteira com a sua chave privada de uma moeda que não possui fronteiras e não possui uma nacionalidade específica, tá?
Se você entende esses fundamentos, entende que esse ativo ele se torna cada vez mais valioso e ele funciona tão bem quanto uma moeda para fazer troca e transferência entre países, sancionados ou não, você vai entender que ele vai sempre, com uma demanda sempre crescente, você vai entender que esse ativo sempre vai voltar a ganhar valor ao longo do tempo, tá? Então não importa se você está vendo o Bitcoin derretendo 3, 4 meses sequenciais, em um dado momento no tempo, nós vamos chegar em um preço, determinada faixa de preço, em que a demanda vai ser o suficiente, a demanda existente vai ser o suficiente para segurar o preço, ao mesmo tempo causar uma pressão compradora, e a pressão vendedora, que era muito grande lá em 2013 pelos mineradores, em 2017 por parte dos mineradores também, a gente vai ter cada vez mais um mercado com muito mais dificuldade de você conseguir comprar barato nos próximos 3 anos, tá? Então, o que eu quero falar com tudo isso é, a gente está numa das melhores oportunidades da história de comprar Bitcoin barato. Mesmo ele valendo $38.000, mesmo que ele caia para $24.000, mesmo que ele caísse para $14.000, ele está numa oportunidade, na minha opinião, numa fase, numa zona em que separa os homens dos guris, tá? Por quê? Porque em 2013 ninguém gostaria de estar no mercado. Em 2018 também ninguém queria estar no mercado. Aliás, 2013 não, 2014. 2014 ninguém queria estar no mercado, 2018 também ninguém estaria querendo estar no mercado. Mas no final, se você tivesse ficado no mercado em 2018, 2013, você estaria correto no final das contas, porque mesmo num período longo de queda, você estaria dentro de uma estrutura longa de alta, tá? Então, a alta ela vai ser algo que vai recompensar sempre quem acredita nesse ativo e entende que ele é mais valioso do que o dólar, o real e qualquer moeda estatal existente na Terra hoje, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto chamado Março55 com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo.